Bem, eu vou explicar de uma forma bem resumida com relação à utilização do ChatGPT para gerar uma prova, podendo ser adaptada ou diferenciada de acordo com o que você escreve no campo. Então, por exemplo, como eu posso ajudar, que é o campo do ChatGPT que nós vamos escrever aqui, eu posso sugerir, por exemplo, criar uma avaliação de 10 questões, sendo 5 dissertativas e 5 de múltipla escolha, ou seja, você permite modelar a sua avaliação de acordo com o número de questões, o balanço de dissertativas e múltipla escolha. E aí você tem que detalhar o quanto mais fiel for o diagnóstico ou laudo para que a inteligência artificial trabalhe com relação ao que você está pedindo. Então eu vou continuar aqui, vírgula. Eu posso até alterar aqui para 10 questões do quê? De química. Aí ele vai focar mais precisamente no conteúdo. Escolha sobre o conteúdo de modelos atômicos. Essa avaliação é para um aluno. Aí nesse ponto você vai inserir os dados que são relevantes com relação ao diagnóstico do aluno. Então, eu vou usar um aluno de TED suporte 2 e isso vai permitir a geração de questões para um aluno com transtorno do espectro autista, suporte 2. Então, dessa forma, detalhando-se a disciplina, as questões, o conteúdo e o tipo de aluno que irá realizar essa prova, ou seja, o seu perfil conforme laudo, permitirá a geração das questões. Então, feito isso, eu posso diretamente clicar aqui e ele já vai começar a pensar. Leva-se um tempo de acordo com o conteúdo, então já está sendo a prova. Então, por exemplo, nesse caso, dito que um tipo de apoio para esse tipo de aluno, de acordo com o que é descrito, ele dá, por exemplo, 5 questões dissertativas, que é a parte 1. Fale sobre como o Dalton Imaginal e as principais características desse modelo. Dessa forma, você vai permitir que você vai ter umas questões e depois você pode voltar. Nesse caso aqui, eu posso editar a minha resposta colocando mais algumas informações. Por exemplo, eu não quero que ela coloque muitos textos, que possa sugerir desenhos, que possa sugerir alguma coisa mais direta. Então eu já gerei aqui as 5 questões e depois as de múltipla escolha. Eu posso permitir aqui, ele colocou 3 ou 4 alternativas. Eu posso voltar no texto e pedir apenas 2 ou 3 alternativas, ou seja, o modelo é adaptável. Uma coisa muito importante que é de se considerar, além de todo esse conteúdo, é a forma que você pode fazer isso. Eu diretamente fiz por aqui, adicionando o texto, mas ele tem uma caixinha onde eu posso anexar um arquivo, por exemplo, um arquivo em Word com um texto sobre o laudo. Ao invés de copiar aquilo lá, eu posso digitá-lo, salvar e anexar aqui, anexar os arquivos. E eu posso carregar no computador, por exemplo, um arquivo que tenha detalhado o conteúdo. E posso escrever assim: gerar uma prova aqui nesse campo de mensagem, gerar uma avaliação de química sobre o conteúdo de estrutura atômica e modelos atômicos seguindo o anexo, o que pode gerar. Ele vai gerar a prova e depois é adaptada de acordo com o texto.
pois até mesmo imaginando que ele pode gerar, mas a máquina não entende alguns conceitos e isso pode ser até mesmo ajustado.